Povo lindo de Deus, boa noite. Graça e paz do Senhor para todos. Por favor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Antes de lermos, eu sei que meu amado pastor Daniel já orou. Eu também gostaria de fazer uma oração por esse momento. Você pode, por favor, mais uma vez, orar junto comigo? Oremos. Pai, nós te damos graças, Senhor, por juntos podermos estudar a Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixou, Pai, no escuro. O Senhor, por meio dela, ilumina o nosso caminho, nos ensina a viver, nos ensina a servir melhor, nos ensina a agradar o Teu coração. Que em nome de Jesus, Pai, o Senhor fale conosco hoje à noite. Que, apesar do mensageiro, o Senhor faça algo poderoso nesse lugar. Em nome de Jesus, nós te oramos assim. Amém. Meus irmãos, olhar para a igreja é um exercício maravilhoso. Você já parou para pensar o quanto a igreja ela faz diferença na terra? O quanto a igreja, por causa do poder de Deus agindo nela, ela muda o ambiente em que ela está? Você já parou para pensar nisso? Sabe, é bom ver Deus agindo por meio de seus filhos. É uma alegria ver que Deus está agindo, que Ele continua a agir. É bom saber que o Deus da história continua agindo na história. E que Ele escolheu agir na história por meio do seu povo. A igreja, ela continua sendo o sal da terra. A igreja, ela continua sendo a luz do mundo. A igreja, ela continua sendo a coluna e o baluarte da verdade. Num mundo tão tenebroso, a igreja do Senhor brilha como a luz da aurora. A igreja do Senhor continua, prossegue, resiste, avança. A igreja do Senhor é fantástica. Se você ainda não fez o exercício de perceber a igreja e se perceber como igreja, sabe, agindo no seu tempo, faça. Eu tenho certeza que você vai se alegrar. Aqueles que entenderam da parte de Deus que existe, que tem uma missão, que tem uma tarefa, que tem um chamado e que vivem por cumpri-la, eu tenho convicção de que são os homens mais felizes que pisam nessa terra. Eles podem experimentar a cada dia o agir de Deus, não de modo pontual, mas contínuo, sustentando, guiando, provendo, direcionando. Eles podem dizer: eu não vivo mais para mim, mas é Cristo que vive em mim. E eu tenho certeza que eu e você, como igreja do Senhor, nós temos o desejo de servir a esse Deus, servir bem. Todo crente que se preza tem o prazer em servir. Nenhum crente, sabe, nenhum cristão que faz parte da igreja do Senhor tem alegria em ficar parado. Nenhum cristão tem alegria em ser um espectador. Nenhum crente de verdade fica só olhando a coisa acontecer. Ele tem alegria em dizer: Senhor, me use. Senhor, faça de mim a sua vontade. Mas eu tenho certeza que, acredito que a maioria dos que estão aqui assim se sentem, disponíveis para o Senhor, querendo ser usados por Ele. Nesse caminho nós podemos errar, nós podemos cometer erros. No caminho do serviço a gente pode errar. E que bom que é assim. Aqui ninguém é anjo ainda, né? Apesar de estarem todos de branco aqui, faltou só as asinhas. Né? Tava lindo hoje, tá, gente? Tava lindo hoje. Errar faz parte da nossa caminhada cristã. No serviço, inclusive. Precisamos estar vigilantes, mesmo assim. Porque nos fazer errar é um dos alvos do nosso adversário.
Nos dividir é um dos alvos do nosso adversário. Querer nos conquistar ou reconquistar é um dos alvos do nosso adversário. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de Cristo. Hoje de noite, nessa noite eu queria refletir com os irmãos e tirar algumas lições de um grande homem de Deus. Alguém que é citado como um dos heróis da fé. Um homem que era conhecido como um batedor de trigo, um malhador de trigo. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre Gideão. Se você nunca leu a história de Gideão, eu aconselho você fortemente a lê-la. Ela tem muitas lições para nós. Muitas lições para nós. Se você já encontrou o texto, você já achou o capítulo 6, você vai lê-lo a partir do verso 11. Nós vamos ler a partir do verso 11. Vamos fazer uma coisa em reverência ao Senhor? Por favor, fique de pé para a leitura da palavra. Todos acharam? Glória a Deus. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abiesrita, difícil esse nome de falar, Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ah, Senhor meu, como que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. O verso 16 diz o seguinte: tornou-lhe a dizer o Senhor: já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fossem um só homem. Vamos parar por aqui. Meus irmãos, esse texto é conhecido como chamado de Gideão. E ele vai acontecer num momento da história muito difícil. Pode sentar? Vai acontecer num momento da história muito difícil do povo de Deus. Quando nós terminamos de ler o Pentateuco, lemos o livro de Josué, nós vemos que Deus foi com o povo na conquista da terra prometida. Deus fez grandes maravilhas no meio do seu povo. No final do livro de Josué, aquele povo vai ter a sua herança recebida. As tribos serão divididas pela terra. E eles vão ocupar a terra. E Josué dá recomendações fortes acerca de observar a palavra do Senhor. E há um capítulo inteiro falando sobre as bênçãos que aconteceriam, sobre aqueles que observassem a palavra do Senhor. E logo na sequência, há as advertências de maldição sobre aqueles que não observassem a palavra do Senhor. E aí acontece que após as advertências, após um tempo, Josué ele vai morrer. E o povo, o tempo vai passando, aquela geração que conquista a terra vai morrendo, vai sendo renovada. E esses novos israelitas, ocupantes daquela terra, passam a esquecer de observar a palavra do Senhor e começam a temer deuses estranhos. Começam a adorar os deuses dos povos ao seu redor. E esse é o momento em que Gideão ele é chamado. O livro de Juízes fala desse momento da história. Sempre que o povo ele passava a adorar outros deuses e se afastar da presença do Senhor, aquele povo era dominado por um novo povo e era oprimido. E a opressão era tamanha que eles voltavam a clamar ao Senhor. Muitas vezes é assim na nossa vida, né? A gente está ali procurando estar perto de Deus, tudo, e às vezes vai sendo abençoado, e a bênção é tão grande que a gente vai aproveitando a bênção, vai esquecendo ali do Senhor. De repente, a gente começa a se ver em aperto, e aí a gente lembra de Deus, a gente lembra do Senhor. Senhor, corre aqui,
Corre aqui, Jesus. Expressão ultimamente utilizada no meio cristão. Corre aqui, Jesus. E a gente volta a clamar a Deus. Mas nesse momento era uma questão de adoração. Essas pessoas estavam adorando deuses estranhos. Sabe? Um povo, perceba, um povo que ouviu dos seus pais as grandes vitórias que foram dadas por Deus para a conquista daquela terra, passou a temer os deuses dos vizinhos, dos seus vizinhos. E aí, se a gente voltar um pouquinho no capítulo 6, a gente vai ver exatamente o time, digamos assim, do chamado de Gideão. E a gente vai praticamente visualizar o contexto. O texto diz assim, capítulo 6, verso 1. Fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E aí, esse período de juízes, sempre que o povo clamava, Deus levantava um homem. Deus levantava alguém que seria um chefe de exército, algum guerreiro, que lutaria com eles e os libertaria da opressão daquele povo. E o povo ficava nessa. Buscava Deus, se afastava de Deus, passava a adorar outros deuses, passavam a ser oprimidos, clamavam ao Senhor, Deus levantava um juiz. Esse juiz liderava sobre aquele povo, julgava suas causas, lutava por eles. E aí, enquanto aquele juiz vivia, eles viviam um período de paz. Quando aquele juiz morria, eles passavam novamente a adorar outros deuses, se misturar com outros povos e sofrer as consequências disso. E ficavam nessa gangorra, nessa instabilidade com Deus. Sabe? E o texto continua aqui no capítulo 6. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas e os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra, até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Ou seja, esse povo, os midianitas, amalequitas, povos do Oriente, sobrepujou Israel por 7 anos. Sobrepujou Israel por 7 anos. E eles atacavam as suas plantações, o seu gado. Não permitiam de jeito nenhum que Israel prosperasse. Nem o próprio sustento eles tinham mais, de maneira que eles tinham que subir para as montanhas, esconder o fruto do seu trabalho, sabe? Vivendo ali em alerta, em medo. Percebe? Um povo conquistador, aliado do Deus de Israel, aliado do Deus Altíssimo, passa agora a viver com medo, se escondendo. Se escondendo. E eles, o texto diz mais à frente, que eles voltaram a clamar ao Senhor. E aí o anjo do Senhor aparece a Gideão. Esse é o contexto. É no meio dessas circunstâncias que Gideão, da tribo de Manassés, vai ser chamado por Deus para libertar, mais uma vez, o povo de Deus da opressão dos midianitas e amalequitas. A situação era tão pesada para aquele povo, tão pesada, que o povo não teve outro jeito. Teve que clamar a Deus, teve que clamar ao Senhor. E aí, meus irmãos, nesse contexto, diante do texto que nós lemos, eu queria que a gente tirasse algumas lições da vida desse malhador de trigo, da vida desse homem, que a gente pudesse aplicar a nossa vida de serviço com Deus. Sabe quando a gente chega na igreja, que a gente se converte, a gente logo ouve acerca dos nossos ministérios. Olha, por que você não serve no ministério tal, serve no ministério tal? E a gente começa a incentivar os irmãos a procurar, sabe, servir ao Senhor na estrutura da igreja. Mas às vezes a gente peca por algumas coisas. E a gente precisa refletir sobre isso. Então é nesse contexto de serviço cristão que eu queria trazer a reflexão de hoje. Primeira coisa que eu gostaria de tentar aplicar ao nosso coração, no contexto da igreja, no contexto do serviço, no contexto de uma igreja que serve no seu tempo, serve a Deus no seu tempo. Primeiro é que o Deus eterno, ele pode usar o mais simples dos homens. Você pode repetir comigo? O Deus eterno pode usar o mais simples dos homens. Verso 6, aliás, verso 6 não, capítulo 6, verso 11, primeiro verso que a gente leu. O que é que Gideão era? O que é que Gideão estava fazendo ali? Gideão era um agricultor. Gideão era um homem
simples. Estava ali com medo, escondido, batendo trigo lá no lagar. O lagar era utilizado para outra coisa. O lagar era utilizado para pisar uva, né? Aquilo ali escorria. Estava usando um negócio que não tinha nada a ver para proteger a sua plantação, escondido, né? Escondido. E aí ele chama, Deus ele chama Gideão, um homem simples. Um homem simples. O texto diz mais à frente, no verso 19, se você pular no verso 19 lá, você vai ver que Gideão ele vai usar um cabrito, um boi. Então, Gideão também era um homem que cuidava ali do gado também, junto com seu pai. Era um homem rural, né? Um homem rural. E ele diz ao anjo do Senhor que o chama, olha, minha família é pobre. Na verdade, minha família é a mais pobre desse povo aqui. E eu sou o menor dos meus irmãos. Então assim, quando ele olha para si, e ele procura alguma qualidade, de repente, que qualifique para ser o libertador de Israel, ele não vê nada. Ele não vê nada. Isso é o que é impressionante do Senhor. Sabe, quando Deus chama alguém para o serviço, Ele não está vendo qualidade nenhuma na gente não, meu irmão. Ele não está vendo merecimento para que a gente sirva. Sabe, não são meus atributos. Não é de repente eu saber falar bem, né? Eu ter um poder de convencimento, eu ter recursos, meus diplomas, meu dinheiro, sabe, minha estrutura, que vai me habilitar a servir a Deus, não. De jeito nenhum. De maneira nenhuma. Da mesma forma, não é a falta disso que também vai me habilitar a servir a Deus ou não. O serviço ao Senhor nada tem a ver com o que eu tenho ou o que eu não tenho, do que eu posso fazer ou o que eu deixo de fazer. Tem a ver com propósito. Tem a ver com ser parte de algo. Tem a ver com vocação. A palavra vocação é isso mesmo, é chamar. Deus vocaciona, Ele chama ao serviço. É o Criador, o Deus de toda a terra, dizendo: me sirva, seja parte daquilo que eu estou fazendo. Porque eu sou bonito, eu nem sou. Às vezes é complicado isso. Porque da mesma forma que a gente se autoavalia, apto ou não apto a servir, a gente avalia o outro como apto ou não apto a fazer alguma coisa. Muitas vezes questionamos nossos líderes, questionamos nossos irmãos. Quem é aquele para estar ali na bateria? Quem é aquela, na verdade? Cadê ela? Quem é aquela para estar ali na bateria? Sabe, quem é esse aí, meio careca, que está falando com a gente? Coisa feia, um pastor careca. A gente fica qualificando, sabe, dimensionando com a régua da cabeça da gente essas coisas. Deus não tem nada a ver com isso. O Senhor não tem nada a ver com isso. Isso é coisa do homem. Deus pode usar o homem desde o homem mais simples. Sabe, alguém que seja extremamente gabaritado. Sabe? Na Bíblia a gente vai ver um monte disso. Nas Escrituras nós veremos um monte de situações, várias situações, onde Deus vai usar homens simples e Deus vai usar gente que era distinta na sociedade. Se você for lá em 1 Reis 17, é a história de Elias. O primeiro texto que fala sobre Elias, não fala muita coisa sobre ele não. Ele diz assim: o Elias, o tesbita, lá de Gileade, diz a Acabe. É como Elias entra na história da Bíblia. É desse jeito. Por que eu gosto de falar de Elias nesse ponto? Porque praticamente ninguém sabe onde é Tisbé, a cidade onde ele veio. Ou seja, um homem como Elias, simples, foi chamado por Deus de um canto que mais ou menos ninguém sabe onde é, para falar diante de um rei. Para falar diante de um rei. É ele quem vai profetizar diante de Acabe. É o mesmo Elias que, por causa do agir de Deus na vida dele, vai desafiar profetas do mesmo Baal dessa história, mais à frente. É ele quem vai ver fogo do céu descendo e consumindo os profetas de Baal, seus inimigos. É Elias quem vai orar e vai ver por meio da sua oração parar de chover.
É o mesmo Elias que no Monte da Transfiguração, no momento da Transfiguração, vai estar lá junto com Moisés e Jesus sendo transfigurado. É ele que está lá. É o mesmo Elias que não vai conhecer a morte e vai ser levado aos céus por um redemoinho. Já pensou? Quantas coisas Elias fez? Desculpa a expressão, não pode ser desrespeitoso isso, mas sendo ninguém aos olhos dos homens. Da mesma forma, Deus, lá no Novo Testamento, vai chamar um doutor da lei, um homem distinto no seu tempo, sabe, um homem cidadão romano, vai chamar um judeu também, homem de duas nacionalidades. Não passava desapercebido onde quer que estivesse, do ponto de vista religioso. E Deus vai chamar para pregar em prisões. Vai estar lá, preso, acorrentado a um soldado romano, escrevendo tudo aquilo que a gente lê hoje. Deus usa um doutor. Deus usa um homem simples. Deus usa a mim e a você. Deus quer usar a mim e a você, independente das minhas qualificações. Independente das minhas qualificações. Independente da minha autoimagem. Ou da imagem que alguém projeta em mim. Que alguém projeta em mim. O mais importante desse ponto é que Deus usa quem quer, meus irmãos. A quem Ele quer. Até o ímpio Deus usa, se Ele quiser. Se você quiser gastar tempo, vá lá no profeta Isaías e veja a profecia acerca do rei Ciro. Acerca do rei Ciro. O profeta Isaías vai chamar Ciro do meu escolhido. O meu escolhido. Uma profecia centenas de anos antes de acontecer, chamando Ciro pelo nome, um ímpio. Seria usado para fazer a vontade de Deus na história do povo de Israel. Deus usa quem Ele quer. Simples assim. Deus usa quem Ele quer. Quando você estiver servindo a Deus, não seja tomado pelos seus medos, pelas suas percepções, pela projeção delas. Não importa os recursos que você tem, não importa aquilo que você possui. Lembre-se daquilo que o profeta Isaías diz. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Porque eu, Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Aquilo que Deus quer fazer por meio da sua vida, Ele vai fazer. Ele vai fazer. Tendo você condições ou não, tendo você capacidade ou não, tendo você nem visão necessariamente ou não, Ele vai fazer. Porque a vontade de Deus não se frustra. E a palavra dele não retrocede. Segunda lição que a vida de Gideão nos dá é que nós precisamos ter convicção de a quem estamos servindo. Sabe o que é interessante? No chamado de Gideão, medroso do jeito que ele estava ali, né, naquele contexto de idolatria, ele faz uma coisa que a gente devia fazer muitas vezes: buscar ter certeza que é Deus que está falando com ele. Buscar ter certeza que é Deus que está falando com ele e lhe dando direção. Quando o anjo do Senhor se apresenta para ele e o chama de valente, ele diz: espera aí, espera um pouquinho. Lá no verso 17, vamos ler o verso 17. Quando o anjo do Senhor diz: olha, você vai vencer os midianitas como se fossem um só homem. Ele diz: se agora achei mercê diante dos seus olhos, me dê um sinal que és tu, Senhor, que me falas. E ele pede: olha, espera aqui um pouquinho, eu vou buscar ali um sacrifício, eu vou trazer para você. Se você estiver aqui, eu vou entender que é o Senhor mesmo que fala comigo. É isso que Gideão faz. E aí, assim acontece. Ele vai, busca um cabrito. E aí, quando ele volta, o anjo do Senhor permanece lá, diante dele. E assim ele entende que era Deus que estava falando com ele. Após essa primeira confirmação, Gideão ele vai derrubar um altar dedicado a Baal. Você vai ver isso um pouquinho mais para frente, a partir do verso 25. Pode acompanhar na sua Bíblia. Tá?
Tem muito texto, eu não vou ler todo o texto, não fica lento, certo? Tenham paciência hoje, ainda vai passear bastante pela Bíblia. Gideão ele vai destruir um altar dedicado a Baal. E a partir dali, um zum vai começar a acontecer. Os exércitos dos amalequitas, dos midianitas, dos povos de Oriente vão começar a se mobilizar para a batalha. Gideão começa a reunir as tribos de Israel para a batalha. Mas ainda assim, ele busca confirmação de que é Deus que de fato está dirigindo ele. Se você avançar mais um pouquinho, capítulo 6, verso 36 ao 40, diz assim, ó. Lá no 36, avança mais um pouquinho. Verso 36 diz assim: Disse Gideão a Deus: Se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver sobre ela, se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao seu redor, então conhecerei que há de livrar Israel por meu intermédio. Ele faz um teste com Deus. Ele quer ter certeza que de fato Deus está conduzindo aquele negócio. Diz: Senhor, eu vou colocar uma lãzinha aqui. Se quando eu chegar lá, pela manhã, só a lãzinha estiver molhada e todo ao redor dela estiver seco, eu vou saber que é o Senhor. E o que ele estava pedindo ali era um milagre da parte de Deus. Era um milagre da parte de Deus. E o anjo do Senhor faz. E aí, como se não bastasse, mais para frente, ele vai dizer: não se irrite comigo não. Não se irrite comigo não. Mas agora, por favor, faça o contrário. Se eu colocar a lãzinha lá de novo, deixa ela seca e deixa só o redor molhado, para eu saber que é o Senhor que de fato está comigo. Eu posso até dizer que eu entendo o que Gideão estava fazendo. Porque o que se ouvia dos amalequitas e midianitas é que eles eram como gafanhotos na terra. Um povo extremamente numeroso. E Gideão está juntando um povo para lutar que nem sabia mais o que era lutar. Que se brincar nem mais arma tinha. Que virou um povo agrícola. Gideão, do ponto de vista humano, está chamando o povo ao suicídio. Mas ele busca a Deus. Ele busca o Senhor. A gente deve buscar incessantemente a vontade de Deus para a nossa vida. No serviço cristão. O que é que Deus quer fazer por meio de mim e de você? Essa busca, ela muda a maneira como a gente enxerga a vida. Ela inverte a nossa noção de prioridades. Uma coisa, por exemplo, é eu estar disponível para ser usado. Quando eu estou disponível para ser usado, eu fico esperando. Eu estou ali na expectativa de acontecer alguma coisa que de repente alguém do louvor chega para mim: olha, eu queria que você me ajudasse nisso aqui. E aí você gentilmente, porque seu coração está disponível, você vai e faz. Só que isso tem um problema. Isso é de acordo com a minha conveniência. Quando o coração está apenas disponível, o que impera é a conveniência. Eu vou avaliar se eu posso, se está no meu horário, se encaixa na minha agenda, se está nos meus recursos. Eu vou tentar ajustar da melhor forma possível para eu, sabe? Outra coisa é quando eu entendo que Deus me deu uma missão, eu tenho que cumprir. Que Deus me deu um ministério e eu tenho que exercê-lo. Que Deus me chamou para fazer algo com esmero e eu tenho que fazê-lo. Aí eu sou o primeiro a chegar, eu sou o primeiro a estar presente, eu sou o primeiro a buscar, eu sou o primeiro a me levantar. Sabe? Eu tenho liderado a área de evangelismo da igreja há muitos anos. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. E eu queria que você se colocasse do lado de cá. E você estivesse, por exemplo, dizendo assim: olha, na semana que vem, nós estaremos ali, sabe, no Parque Paraíba 4. E a gente vai anunciar o evangelho para aquelas pessoas. Quando eu tenho convicção do meu chamado, daquilo que Deus me chamou para fazer, eu sou o primeiro a dizer: olha, como é que eu posso ajudar?
Eu vou estar lá, porque a igreja está se movendo, porque o povo de Deus está se movendo. Eu sou parte do povo, eu tenho que ir. Não faz sentido eu não estar lá presente. Quando o Ministério de Louvor se organiza e diz, olha, tem ensaio tal dia, tal hora, eu sou o primeiro a me organizar para estar aqui, sabe, antes de todo mundo. Eu tenho que chegar. Eu não posso perder os primeiros acordes. Eu não posso perder os primeiros acordes. Eu não posso perder o repertório. Eu não posso deixar de ir em casa estudar e me esmerar. Sabe, quando eu tenho uma convicção de que Deus me chamou para fazer alguma coisa, quando eu sou líder de pequeno grupo, eu preciso me organizar. Eu preciso direcionar minha vida para isso. Eu não posso fazer de qualquer jeito. Eu tenho que me consagrar. Deus me chamou para fazer. Não foi qualquer um. Não é um homem que está chamando. Não é um homem que está chamando. Não é um homem que está fazendo. É o Senhor na sua obra. Quando a gente não busca convicção daquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente fica à toa. A gente fica à toa. Houve um tempo na minha vida, aí compartilhando com os irmãos, que eu tinha um coração disponível. Nesse sentido que eu estou falando. E eu estava colado no teatro. Eu estava colado, sabe, no Ministério de Louvor. Eu estava evangelizando, estava lá. Mas aí Deus me chamou na grande, como diz no meu meio. Deus me chamou na grande, olha, vem cá. Eu preciso do seu melhor. Mas Senhor, eu estava dando o meu melhor, fazendo tudo que eu podia. Convicção não é ativismo. Convicção é saber que você é uma ferramenta nas mãos de Deus. Chave de fenda não troca pneu. Chave de boca não desamarra parafuso. Deus fez a igreja na sua multiforme graça, manifestando dons e talentos, para que a gente se complemente, para que a gente, como um exército organizado, faça o melhor, para que a gente não se atrapalhe. É forte o que a gente está compartilhando hoje, mas é necessário, porque precisamos andar como um exército que não esbarra nos outros. Entende? Quando eu coloco a conveniência diante de mim, eu coloco a minha vontade no lugar da vontade do Senhor. E eu sou capaz de dizer que estou fazendo para o Senhor, fazendo para mim. Sabe? É difícil, cara. A gente precisa buscar o Senhor com temor do Senhor. Senhor, me usa naquilo que o Senhor quer me usar. Me usa naquilo que o Senhor quer me usar. A pior coisa que pode acontecer com um homem é ter sucesso naquilo que Deus não lhe chamou para fazer. É a pior coisa que pode acontecer com a gente. Terceiro, tenham paciência, irmãos. Terceiro, o serviço a Deus, ele molda o nosso caráter. Quando estamos servindo a Deus, verdadeiramente, este serviço molda o nosso caráter. Se você observar lá no texto em que Gideão, ele vai derrubar o altar a Baal, tem um detalhe importantíssimo no texto. Aquele altar era um altar na terra da sua família. Aquele altar era um altar nas terras do seu pai. Sabe qual é o significado de Gideão derrubar um altar na casa do seu pai? Deus está movendo dentro dele, porque era muito possível que Gideão também tivesse se tornado um idólatra. O discurso de Gideão, dizendo ao Senhor, o Senhor nos abandonou, é o discurso de alguém que disse, olha, o Senhor nos abandonou, eu tive que procurar outro Deus. Deus estava novamente se revelando em Gideão, destruindo o altar dentro dele, e mudando o curso da história da sua casa, mudando o curso da história da sua família. O serviço cristão precisa mudar aquilo que eu sou. Porque quando eu sirvo ao Senhor, quando eu busco servir ao Senhor, não são as minhas prioridades que importam, não é o meu jeito de fazer que importa, é
É a igreja que está fazendo. É o povo de Deus que está se movendo. Sabe? Se há um espírito dentro de nós, e esse espírito é o espírito de santidade, eu não posso vir ao altar sem que eu busque a santidade. Eu não posso, sabe, ter a mesma vida que eu tinha quando eu não conhecia o Senhor, no meu falar, por exemplo. Eu não posso ter a maneira que eu tinha de pensar antes de conhecer o Senhor e preservá-la ainda hoje. O serviço a Deus nos constrange. Porque quando servimos a Deus, estamos na sua presença. Elias, quando é chamado por Deus, ele se anuncia dessa forma: o Senhor perante cuja face eu estou. Eu preciso buscar a santidade de Deus enquanto eu sirvo, enquanto estou servindo. E aqui não estou dizendo aqui, de maneira nenhuma, mais uma vez, que servindo a Deus tem que ter só anjo, não. Pelo contrário, somos carne, seremos carne, até o dia em que Deus nos glorificar. Mas somos lutadores contra a carne. Somos guerreiros contra a carne. Isso é o que nos diferencia do mundo. Isso é o que nos diferencia de um serviço como qualquer outro, um serviço social, sabe? Sabe o que é que diferencia uma mão que entrega comida para alguém na rua, de um ímpio, para o da igreja? É a santidade daquele povo. É a santidade daquele povo. É isso que diferencia. É um povo santo. Quando Israel vai conquistar todas as terras, a terra prometida, Josué está preparando o povo e diz: olha, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Mostra uma foto para mim aí, por favor. Mostra uma foto para mim, por favor. Eu sei. Isso. Eu quero que vocês olhem para essa foto. Gideão está sendo moldado em seu caráter. Ele está mudando aquilo que ele é, que ele praticou durante muito tempo. A ponto de ele ser conhecido, não agora mais como Gideão, mas como Jerubaal, aquele que se opõe a Baal. Aquele que se opõe a Baal. Gideão vai ser conhecido agora por aquilo que ele estava fazendo para Deus, pelo seu serviço ministerial. A identidade dele vai ser mudada. Se você olhar lá, 6:32, pode ir lá no texto. Os habitantes daquela terra passam a chamá-lo de Jerubaal. Ele muda a história dele. Sabe, aquele povo vai tentar começar a persegui-lo. E eles vão em busca do pai de Gideão, Joás, para saber quem foi que fez aquilo. E eles intimidam o pai de Gideão, dizendo: entrega ele. E aí Deus, como eu falei, fazendo algo na família de Gideão. O pai dele diz o seguinte: Baal que se defenda. Baal que se defenda. O próprio testemunho de Gideão contagiando seus pais, seu pai. O próprio testemunho dele contagiando seu pai. Imediatamente, o pai de Gideão vira a chave e diz: Baal que se defenda. Esse Deus aí, que ele que se defenda. Há altares que precisam ser destruídos em nossa vida. Precisam ser destruídos em nossa vida. Quais são as áreas da minha e da sua vida em que o altar precisa ser destruído? Quais são? O que é que ainda ocupa o lugar do Senhor na nossa vida? Você conhece alguém que tem a cara do ministério, do seu ministério? Eu conheço um monte de gente. Eu gosto de citar, porque é um exemplo para mim, inclusive, né? Que na igreja a gente tem uma irmã, gente, que para mim é um exemplo de intercessora. Ela não vai estar me vendo, nem estar aqui, porque ela está em Israel. Que é Norma. Boa parte de vocês conhece Norma. Do nada, Norma manda mensagem: estou orando por vocês. Sabe que horas são? 3 horas da manhã.
E pensa que é só por um? Não, é um monte, uma carrada de gente. Incessante. Eu não sei como é que não dorme. De verdade, eu não sei. É Deus fazendo um negócio diferente na vida dela. Só pode, é dom. É o dom de Deus na vida dela. Ela entendeu que o ministério dela é ser intercessora. Ela entendeu. E sabe o que é interessante? Quando a gente entende, Deus nos capacita de modo especial para fazer. Isso também acontece com Gideão. Se você olhar lá no verso 34, 6:34. Depois que ocorre a queda do altar, e ele começa a juntar, ou melhor, quando os inimigos começam a se juntar, Deus capacita Gideão de modo especial para liderar. Verso 34 diz assim: então o Espírito do Senhor revestiu Gideão. O que é que acontece depois? Gideão toca o rebate, começa a convocar gente, e o povo começa a se juntar para guerrear. Deus capacitando ele de modo especial, porque ele passou a servi-lo com convicção. Durante o nosso serviço, nós precisamos estar atentos ao que o Espírito Santo quer mudar em nós. E tem muita coisa para mudar, gente. E em mim tem muita coisa para mudar. Eu sempre digo, sempre que eu posso, uma das orações que eu mais faço ao Senhor, e mais tenho feito com frequência, Senhor, Deus me muda de novo. Me muda de novo, não para de me mudar, me muda de novo. Não terminou, não parou, não cessou o molde de Deus na minha vida, nem na sua. Não parou. Sabe? Ser moldado dói. Ser moldado dói. Para entrar na forma, dói. Já pegou uma quantidade de massa bem grande e tentou colocar numa forma, por exemplo, de um bonequinho de biscoito, que você vai botando assim, começa a cair os pedaços para fora, porque não cabe. Na forma de Deus tem coisa na nossa vida que não cabe mais. É simples assim. Tem creca na nossa vida que vai ter que ser jogada fora, meu irmão. No meu falar, no meu pensar, no meu agir, nos meus relacionamentos com os outros e com Deus. A quarta lição, meus irmãos, e aí chegamos no ápice do texto, digamos assim, no ápice da história de Gideão, é quando ele vai para a batalha. Capítulo 7, dê um pulo lá para o capítulo 7, já estou quase terminando. Tem tempo ainda, graças a Deus. O que vai acontecer? A gente vai ter a descrição de uma das batalhas mais incríveis da Bíblia. E aí, perceba, após ele fazer uma convocação massiva às tribos de Naftali, Asser, Zebulon, esse povo começa a se juntar. E o texto diz que cerca de 32 mil homens atendem o chamado de Gideão. 32 mil homens. É gente com força, né, gente? É um estádio de futebol inteiro. Quem já foi em estádio de futebol, eu gosto de ir. É gente com força. Quem já foi, sei lá, Maracanã, estádio do Palmeiras, aqui em Recife. 30 mil pessoas é gente pra caramba. E eles vão se juntar. Eles vão se juntar ali. E aí o que é que vai acontecer? A história vai dizer que Deus vai olhar para Gideão e vai dizer: olha, para que o povo não diga que venceu essa batalha com a força do seu braço, você não vai com esse povo todo, não. Você não vai com esse povo todo, não, Gideão. Faça uma coisa, meu irmão. Deus fala, meu irmão. Faça uma coisa. Chegue no povo, diga: ó, quem está com medo e quem é tímido, pode ir para casa. Pode ir para casa. Meu irmão, vai-se embora mais de 20 mil. Vai-se embora mais de 20 mil, gente. Meu Jesus, meu Jesus. Em uma única ordem, Deus reduz o exército de Gideão em mais de 65%. Sobra quase nada. Sobra quase nada. Saíram 22 mil dos 32, só sobrou 10 mil. Só sobrou 10 mil. E a história continua. Deus olha para Gideão e diz: ó, você não vai para a batalha com esses 10 mil, não. Você vai fazer o seguinte: peça para eles irem no rio tomar água. Aqueles que se abaixarem
para tomar água, molhando o rosto em terra, né, na água, pode mandar para casa. Os que pegarem água com a mão ali, ó, beberem, esses são os que irão com você. E daqueles 10.000 só sobram 300. Misericórdia. Já era suicídio, meu irmão. Com 32.000, contra cento e tantos mil, 120.000 que era o que tinha mais ou menos, já era suicídio. Era 4-1 no começo. Agora não é quase nada. O exército de Gideão vai ser reduzido pela palavra de Deus a menos de 1% do seu contingente. 1%. 1%. Só. Mas o que é importante a gente tirar dessa história? No serviço com o Senhor, no serviço com Deus, nós precisamos servir independente daquilo que temos em mãos, disponível. Às vezes nós não nos colocamos ao serviço, justamente porque a gente acha que falta alguma coisa. Eu pedi para deixar a foto ali por vários motivos. Vocês conhecem aquele rapaz ali, ó, com o violão na mão? Pronto. Aquele rapaz é o pastor Cleiton. Ele acabou de ser consagrado pastor no mesmo dia que o pastor Daniel foi consagrado. Essa é a segunda reunião de pequeno grupo que ele está fazendo na cidade de Curral Velho. A segunda. Nem tinha nada lá. Nem tinha nada lá. Esse pastor, respeitosamente digo, ele é um professor de geografia, de ensino fundamental. E disse ao Senhor, eu quero servir ao Senhor. Eu sei que o Senhor me chamou com um propósito. Eu quero anunciar a palavra do Senhor. Eu quero cuidar das suas ovelhas. E ele está lá. Sabe o que é que ele tem disponível? Um violão, a palavra do Senhor. E a esposa do lado, com um menininho na barriga. Hoje é o que ele tem disponível. São os 300 dele hoje. É o que ele tem. Sabe? Eu fico olhando, por exemplo, para João e Clarice, lá na comunidade da Portelinha. Eu vi o começo lá. Eu fui com eles no começo. Eles iam sozinhos, com o seu filhinho pequenininho, no meio de uma comunidade extremamente violenta. Sabe por que eles vão? Porque eles têm convicção de que eles precisam fazer. E que eles não podem esperar ter a situação ideal para fazer. Sabe o que era ideal? A gente chegar naquela região lá, ideal, o sonho de projeto. É comprar uns 12 terrenos ali na frente. Está cheio de terreno lá na frente. Sabe, receber recursos, fazer um ginásio grande, uma escola, colocar eles para liderarem. Isso é de onde eles vieram. Eles vieram numa estrutura assim. Com um prédio pronto, sabe? Eles viram crescer, se transformar nessa coisa grande. E agora, eles servem com uma alegria no coração, com o que tem hoje. Nossa, Jesus. É um exemplo para a gente. E tantos outros exemplos. O que é que você tanto espera para servir? O que é que eu e você tanto esperamos para servir ao Senhor? Deus vai juntar no nosso desejo de servir as pessoas certas para servir com a gente. Vai unir gente com propósito, o mesmo propósito que eu. Gente para o exercício de misericórdia, sabe? Gente para compartilhar do evangelho, gente para o louvor, gente para visitar enfermos, gente para visitar cadeias. Deus vai unir. Eu tenho certeza que o Senhor colocou no coração de muita gente aqui nesse lugar ministérios que estão sendo gestados no seu coração, mas que não desabrocharam ainda, porque muitas vezes você observa a circunstância. Sabe o que é que Gideão, o que é que vai acontecer com Gideão? Deus vai dar uma estratégia para ele diferente, diferentona. Ele vai dizer, você vai com as tochas. Ele diz aos homens, peguem as tochas, peguem a trombeta, peguem um cântaro, que é um vaso que você bota água, líquido, né? E esses 300 vão se dividir em 3 grupos e vão arrodear
o arraial daquele povo. Quando deu meia-noite, aquele povo tocou a trombeta, com as tochas na mão e quebraram os vasos. E como um milagre do Senhor, aqueles 120 mil, assustados, começaram a se matar. Começaram a atacar uns aos outros. Ninguém sabia quem era inimigo. Ninguém sabia quem era amigo ou inimigo. Só depois, Gideão reconvoca as tribos que ele tinha dispensado para perseguir os que restaram. Há momentos em que Deus vai lhe deixar com pouco, há momentos que Deus vai lhe deixar com muito para servir. E nisso a gente precisa ter paz. Deus vai fazer o que Ele quiser fazer, da forma como Ele quiser fazer, com quem Ele quiser fazer. E nisso a gente precisa ter paz. O último exemplo que eu quero dar sobre esse ponto. Cadê minha missionária? Está ali minha missionária, minha Denise, minha esposa. Chegamos aqui na igreja há alguns anos. Viemos porque Deus confirmou que deveríamos estar aqui, pela boca de uma profeta que estava ali. Cadê a profetisa? Está lá atrás. Dani, cadê Dani? Foi embora? Acho que foi, está ali atrás. Confirmou para a gente que nosso lugar seria aqui. Profetiza ali, confirmou a nossa presença aqui. E aí, minha esposa sempre teve esse dom. É um dom da minha esposa. Se você pedir para ela falar inglês, ela não fala. Espanhol, muito menos. Francês, muito menos. Mas ensine Libras para ela, que ela pega em 2 minutos. É um negócio impressionante, é impressionante. As irmãs de Libras podem confirmar isso. Né? É impressionante. É um dom da minha esposa. Deus entregou esse dom de línguas para ela. Olha que pensa. Né? Então, ela chegou aqui na igreja e não tinha surdo. Nem tinha intérprete. Não tinha nada. O que eu vou fazer aqui, Mário? O que eu vou fazer aqui? A gente conversava e dizia, meu amor, é o seguinte. Você vai fazer. Você vai conversar com o pastor. Você vai começar a interpretar para ninguém aqui. Foi ou não foi, princesa? Vai começar a interpretar para ninguém aqui. Sabe por quê? Porque na hora certa Deus vai mandar surdo. E na hora certa Deus vai preparar um ministério com você. Anos depois, 6 intérpretes aqui trabalhando. Temos surdo, membro da igreja. Surdos que assistem o canal pela internet. Estão em planos e em breve executando evangelismo com surdos, né? Acompanhados pelo pastor de evangelismo, vai estar apoiando elas também, onde os surdos estão. É bênção de Deus, cara. Trabalhar com aquilo que Deus colocou na mão. Deus honra. Deus honra. Texto no capítulo 7, 22, diz o seguinte. Ao soar das 300 trombetas, o Senhor tornou a espada de um contra o outro. E isso em todo o arraial. Dessa forma, Gideão venceu uma das batalhas mais incríveis da Escritura. Deus venceu por Gideão. O Senhor venceu por Gideão. Nós não podemos estabelecer nas nossas mentes as nossas limitações. Não podemos usar isso, sabe, para decidir servir ou não a Deus. Deus nos chamou para vir. Encheu você de dons e talentos, de irmãos cooperadores. Vai e sirva. Não espere. Não espere mais. De jeito nenhum. Gideão estava se escondendo com medo. Mas Deus foi lá e chamou ele de valente. Vem cá, valente. É você mesmo. Hoje Deus diz novamente, mas não para Gideão. Diz para vocês, vem cá, valente. Eu quero usar você. Eu quero usar você. Se levante, meu valente. Eu quero usar você. Por último, por fim, o último recado desse malhador de trigo, desse homem simples. Talvez seja o recado que a gente tenha que tomar mais cuidado. No capítulo 8, vai acontecer uma coisa interessante. Gideão, ele vai conseguir alcançar o restante dos midianitas, vai superar os reis de Midian. E aí uma última tentação vai se apresentar para ele.
O povo chega para Gideão, festeja com Gideão e diz: meu irmão, que incrível, estou parafraseando, tá? Que incrível, reine sobre nós, domine sobre nós, não só você, mas a sua família, seus filhos e seus descendentes, sejam reis sobre nós. Gideão, ouvindo aquilo, ele vai dizer o seguinte: não, nem eu, nem os meus filhos, o Senhor reinará sobre nós, dominará sobre nós. Sabe o que é interessante? Ele diz isso com a boca, obviamente. Não podia dizer com Libras, né? Desculpa, não resisti. Ele diz isso, mas logo em seguida, o que é que Gideão faz? Ele pede os despojos de guerra para si. O ouro, sabe, que eles tinham conquistado ao longo do caminho. E ele, não é pouco ouro não, gente. A quantidade aqui são 1.700 ciclos de prata, de ouro, ciclos de ouro. Isso equivaleria a hoje, um valor de mais ou menos 7 milhões de reais. Se você fizer a conversão direitinho, fiz com cuidado, 7 milhões de reais. É muito, né? É muito. Ele pede os despojos de guerra para ele. Faça o seguinte, me dê esse despojo de guerra, dê para mim. E aí o que é que ele faz? Além disso, ele faz uma estola sacerdotal. Uma roupa que só deveria ser usada por um sacerdote da tribo de Levi. E o que é que o texto vai dizer para a gente? O texto vai dizer para a gente que isso foi a ruína para Gideão e a sua família. E que o povo se corrompeu por conta dessa estola. Por conta dessas vestes que ele fez. A lição que ele nos ensina, mesmo errando, é que nós devemos fugir do desejo de glória. Fuja do desejo de reconhecimento. Fuja do desejo de ser reconhecido. Fuja. Porque isso vai ser a sua ruína, se você estiver servindo a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Veja lá no verso 27 do capítulo 8. Desse peso, fez Gideão estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra. E todo o Israel se prostituiu após ela. E isso veio a ser um laço para Gideão e para sua casa. Isso tem sido um dos maiores motivos para a ruína de muitos homens. O desejo de ser reconhecido. O desejo, sabe, de ser exaltado. O desejo, sabe, de que o povo praticamente o adore. Nós estamos vivendo um tempo no nosso país terrível. Terrível. Onde homens que se dizem homens de Deus usam o altar para negócio. Onde homens que se dizem homens de Deus usam o altar para a própria glória. Eu sou profeta. Usam o altar para enriquecimento, manipulam pessoas, não pregam o evangelho, entregam o evangelho diluído, mentiroso. Um Jesus amorfo, sabe? Usar a palavra não posso usar. Um Jesus que é diferente daquilo que a Escritura me diz que ele é. Pessoas que... Eu vou contar uma história e vou terminar com essa história. E aí você vai entender o que eu estou falando. Gente, eu vim de uma igreja grande. E eu vi muita gente subir no altar. Muita gente. Muita. Eu tive a oportunidade de servir, por exemplo, de receber, por exemplo, Fernandinho, Ana Paula Valadão. Tive a oportunidade de receber Laura Sogueles, né? O que você imaginar de gente que para o meio cristão é famoso, a gente recebeu. Recebeu mesmo. Tinha gente que a gente tinha alegria de receber. Né? Gabriela Rocha. Gabriela Rocha é uma bênção. Uma bênção. Você senta com ela, conversa.
Mesma coisa, sentar com ela e estar vendo ela cantar, mesma coisa. Pessoa humilde, tudo. Crente mesmo. Né? E aí, para você ter ideia, né? Tem um grupo específico que eles estavam lançando o seu CD. Pela primeira vez, hoje seria o EP, né? Lançando o seu CD. Os caras vieram, se prepararam, preparamos uma estrutura massa para eles, né? Massa para eles. Meu irmão, olha, só misericórdia. Eu lembro que eu estava na sala, na antessala, eles terminaram de tocar, eles saíram. Meu irmão, foi massa demais, comentando, né? Até um ponto, estava uma comemoração, né? Que foi legal, né? O negócio CD e tal. Aí teve uma hora que me deu uma agonia. Que aí o vocalista disse, olha, meu irmão, cara, foi tão assim, cara, que eu estava cantando, estava praticamente cuspindo, suando em cima, a menina estava assim, ó. Nojo! Nojo de gente assim. Nojo! Vergonha no altar do Senhor. Vergonha! Gente que pega um instrumento, que deve louvar ao Senhor, sabe? E tem prazer de se ouvir. Que canta, que abre a boca, que está ali louvando a Deus, e sabe, parece que dentro de si diz, meu Deus, como eu canto bem. Gente que faz para ser visto, para ser lembrado, para ser adorado. Salmo 4:2 diz assim, até quando, homens, vão querer tornar a minha glória em vexame? E amarão a vaidade. E buscarão a mentira. O que é o homem na sua capacidade? O que é o homem na sua capacidade? O homem é pó. O homem é cinza. O homem se vai. A gente sempre diz aqui, basta Deus fechar a torneirinha da respiração, foi embora o homem. Foi-se embora. Qual é a glória do homem? Qual é a glória do homem? Qual é a glória do homem? O resultado de um coração que quer se colocar para o serviço cristão, tomado de vaidade, é a vergonha. É a vergonha. É a vergonha. Recentemente a gente viu um caso assim, conhecido como Profeta Mirim. Of the King e tal. Então, vergonha. Estou fazendo para Deus. Será mesmo? Deus, Ele nos conclama a um serviço genuíno. Deus nos chama a um serviço genuíno, que para Ele vai ser um aroma suave. Que para Ele vai ser, sabe, fruto de uma adoração, sabe, sincera. Que quando eu me ponho, por exemplo, para abraçar alguém na rua, eu digo, Senhor, que seja o teu abraço. Quando eu chego em alguém, digo, o Senhor ama a sua vida, que seja o Senhor falando para ela. Sabe que quando eu visito alguém no hospital, Senhor, eu quero orar por essa vida, que seja o Senhor intercedendo ali naquele lugar. Quando eu vou numa prisão e eu digo, Senhor, liberta esse homem dos seus crimes, que ele possa ter um coração convertido, que seja o Senhor falando para ele. Há um povo que Deus quer usar. Existe um povo que Deus quer usar, que não se vende, que não troca o distintivo de servo pela vergonha de se auto-intitular Deus, de se auto-intitular, sabe, poderoso. Esse povo continuará servindo a Deus, continuará honrando ao Senhor, apesar de qualquer coisa. Continuará escrevendo a história, assim como tantos que vieram antes de nós. Quantos a gente não poderia citar aqui? Gente que com o coração, sabe, disposto a mudar o seu tempo, fez grandes coisas. Em um país tomado pelo racismo, levantou-se Martin Luther King. Sabe, em um tempo de escravatura na Inglaterra, se levantou outro homem de Deus que lutou por aquele povo e foi uma das grandes influências para a criação de leis antirracistas naquele lugar. Sabe,
gente que marca o seu tempo, gente que entendeu que vive e vive para Deus, não vive para si. Gente que entendeu que vai passar, você e eu vamos passar. E o que nós vamos deixar são as pegadas do nosso Cristo, se estivermos andando nos seus passos. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite.